Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, Glauco. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana Salles. Pessoal, nós estamos aqui ao vivo em 3 câmeras ao mesmo tempo. Pela primeira vez unindo aí a Sociedade de Estudos Espíritas Praiana, Sociedade Praiana de Estudos Espíritas e a Comunidade Espírita de Jardim da Penha. Uma palestra unificada. Nessa pandemia aí a gente vai criando novos mecanismos, né? Então nós estamos aqui, ó, com a Sociedade Praiana, nós estamos aqui com a CEJAP e nós estamos aqui também no Facebook da CEJAP, ó. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente espera as pessoas chegarem aí na sala, a gente vai harmonizando a nossa casa. Eu peço a vocês aí que fiquem em silêncio, aquietando o ambiente, para que a gente possa tirar o máximo de proveito. Estou com uma musiquinha aqui de fundo, eu queria saber se vocês estão ouvindo aí, se está legal aí o som, vocês estão conseguindo ouvir? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência aí, que nós vamos começar às 8 horas em ponto, para que dê tempo de todas as pessoas que queiram participar desse momento conosco estejam presentes. Boa noite a todos e a todas, meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores. Isso aí, vamos aproveitar e vamos convidar aí nossos parentes, nossos amigos. Nós vamos ter um papo muito legal aqui agora, então tem um aviãozinho aí. Aproveita e aperta o aviãozinho aí e convida as pessoas que vocês gostam, que são espíritas, que gostam do estudo da doutrina espírita, para poder estar conosco aqui também, ao vivo. Nós vamos falar hoje aqui uma palestra em conjunto sobre a reforma íntima. Nós vamos falar um pouquinho sobre campo de luta. E eu estou com 3 câmeras aqui ao mesmo tempo. Nós estamos unindo pela primeira vez a Sociedade Praiana de Estudos Espíritas e a Comunidade Espírita de Jardim da Penha. Muita gente conhecida aí chegando. Sejam bem-vindos todos. Todos e todas. Legal. Bem, já deu nosso horário, eu vou desligar a música aqui. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos nessa quarta-feira. Nós vamos iniciar aqui uma reunião hoje super especial, reunindo aí aqui nessa câmera a Sociedade Praiana de Estudos Espíritas e aqui a Comunidade Espírita Jardim da Penha e aqui também pelo Facebook da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Então, para mim é uma experiência nova também. Eu queria desejar boas-vindas a vocês. Eu vou ser o condutor hoje da reunião, vou ser o dirigente e o palestrante hoje da noite, né? Nós vamos explicar aqui um tema chamado Campo de Luta, mas antes disso, para a gente poder começar a nossa exposição, nós vamos fazer uma leitura do livro. A leitura nossa preparatória vai ser do livro Justiça Divina, de Emmanuel por Chico Xavier. É a primeira lição do livro. O nome da lição é O Bom Combate. E a lição diz o seguinte: voltando à pátria espiritual depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor.
emoção do reencontro, alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora, é o carinho que nos reúne. Por dentro, é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos às mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Agradece assim o lugar de prova em que te sintas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E, em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então agora, para a gente iniciar a nossa fala, a gente vai primeiro fazer a nossa prece. Eu peço a vocês então aí que fechem os seus olhos. E eu vou conduzir aqui uma prece breve para a gente poder, depois dessa harmonização, a gente entrar já no tema da nossa palestra. Então, fechando os nossos olhos, imaginemos neste momento a figura do Mestre Jesus presente em nosso lar, nós que estamos todos nós dentro das nossas casas. Vamos agora nos unir em comunhão de pensamentos em torno do nosso Mestre Jesus e a Ele nós agradecemos. Senhor Mestre Jesus, gratos estamos, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos aqui na carne. Agradecemos pela família em que nos situamos. Agradecemos, Senhor, pelo lar que nos acolhe, que nos protege. Agradecemos pelo alimento, Senhor, que nos sacia a fome e que nos dá força para o nosso corpo carnal. Agradecemos, Senhor, a toda a energia que somos. Agradecemos pela sua misericórdia de permitir que nós tenhamos vivenciado todo esse dia, essa quarta-feira maravilhosa em nossas vidas. E agradecemos por esse momento, Senhor. Que o Senhor possa estar presente em nossas casas, ajudando todos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham neste momento, intuindo-nos a que a gente possa receber as melhores lições da exposição de hoje, para que nossa vida possa ter um encaminhamento, Senhor, da nossa evolução, e que a gente possa usar isso tudo em nosso proveito. Nos enche de força, de coragem para vencermos todos os desafios de nossas vidas e que a gente seja capaz de perceber a presença do Senhor em nossas vidas e seguirmos a nossa vida no caminho reto, no caminho do amor, no caminho da perfeição. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e que o Senhor nos acompanhe durante essa exposição. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Bacana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou repetir aqui mais uma vez, vocês me desculpem, mas nós estamos hoje aqui inaugurando uma situação peculiar para mim também. Eu estou acostumado até a fazer algumas exposições em casas espíritas, mas hoje eu estou aqui na minha casa, né? Estou na minha residência hoje. Eu recebi o convite aí da comunidade espírita Jardim da Penha para poder estar participando com vocês aqui dessa palestra online. E aí, quando eu divulguei hoje, acabou que a Graça também da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas também compartilhou comigo o interesse dela da gente estar fazendo essa palestra em conjunto. Então, não ligue se eu ficar olhando para uma câmera ou para outra aqui, mas é porque eu estou em 3 câmeras aqui ao mesmo tempo. Isso para mim também é muito novo, é muito diferente. Conto com a colaboração de vocês aí. Mas vamos concentrar na fala, vamos concentrar no tema da noite para que a gente possa, de fato, assim, cumprir a missão desse momento e a gente leve para dentro do nosso lar, leve para dentro do nosso templo maior, que é o nosso corpo, né? A síntese, o extrato dessa reunião de hoje, em que eu pretendo passar para vocês aí
um pouco da lição sobre campo de luta. É o tema que nos ficou hoje. O meu nome é Cássio Drummond. Eu frequento a comunidade Espírita Esperança, mas já estou aí junto do movimento espírita já há alguns anos, né? Tem umas 2 décadas já participando do movimento espírita e já há mais de uma década aí como palestrante. Então, vou trazer para vocês aqui algo que é específico do meu conhecimento, né? Algo que eu aprendi com a doutrina espírita, é a minha visão sobre esse tema. Não tenho a pretensão aqui de esgotar nenhum tema, o nosso tempo é bem curto, né? Nós já temos aí 8 minutos já do tempo correndo, mas o nosso tempo aqui ele é bem curto. E o que eu pretendo é só trazer algumas reflexões, trazer alguns ensinamentos que a doutrina nos faz refletir sobre a nossa vida, de como nós estamos conduzindo a nossa vida, né? Então eu agradeço a presença de todos vocês aí, peço a vocês aí que se fizer sentido para vocês, tem um aviãozinho aí embaixo, convida os seus familiares, convida as pessoas que você gosta, que não puderam estar presente com vocês aí agora por conta da pandemia, mas convida essas pessoas para estarem conosco aqui. Pode ser que uma frase, pode ser que uma expressão que eu use aqui ajude essa pessoa a amenizar o sofrimento que ela está passando nesse momento. Nós todos que estamos numa condição aí peculiar, né? Isolados dentro das nossas casas, privados do convívio social. Então pode ser que alguma coisa que a gente fale aqui hoje possa ajudar essa pessoa a ter algumas reflexões e o dia dela, a noite dela fique mais leve. E o resto dessa pandemia aí pode ser um período mais tranquilo para ela. Ok? Nós vamos começar então, pessoal, né, depois dessa leitura preparatória do livro Justiça Divina. Esse livro é uma releitura do livro O Céu e o Inferno, né, que é uma das obras básicas do Espiritismo, né, da codificação de Kardec. Nós que estamos hoje, um dia após a celebração do desencarne de Allan Kardec, que teve uma missão brilhante, né, de trazer essa doutrina para nós aqui. Kardec, né, comemora-se no dia 31 de março o desencarne dele. Isso, porque comemora porque a vida continua, né? Ainda mais para nós espíritas. A gente tem mais conhecimento ainda de que a vida ela não acaba com o desencarne, né? Então a gente fala comemora, pode parecer estranho, mas é algo congruente com a doutrina espírita, né? A gente comemorou ontem o desencarne de Allan Kardec, então nós estamos muito próximos e a ele nós também rendemos as nossas homenagens por ter deixado para nós ensinamentos, né? E essa ciência tão brilhante que é a ciência espírita, né? Que ele denominou como ciência dos espíritos. E aí a gente começa então, o tema da nossa palestra é o campo de luta. O campo de luta é exatamente esse lugar onde a gente se situa nesse momento, né? Nós todos estamos numa luta constante. E essa luta, embora seja um nome assim, que leve a gente a algo que possa parecer negativo, mas essa luta é uma luta contra nós mesmos, né? Essa luta é uma luta individual. Nessa leitura mesmo preparatória, o Emmanuel mostra pra gente o exemplo da chegada ao mundo espiritual após o desencarne, e ele exemplifica, né, que muitos chegam lá sofrendo, embora felizes pelo reencontro com os entes queridos, com o retorno à pátria espiritual. Isso gera certamente, né, sair da algema da carne. É algo que os espíritos devem, assim, já nos narram, né, que é algo que se comemora bastante, a saída da carne. É mais difícil, segundo os espíritos, encarnar do que desencarnar, né? Para muitos deles, é óbvio que para outros que desencarnam em sofrimento, desencarnam na ignorância, o desencarne deve ser muito sofrido também como nos narram nas reuniões mediúnicas, né? Os próprios espíritos desencarnados nos narram. Mas nessa lição preparatória de hoje, o Emmanuel vem nos trazendo exatamente o exemplo de que a gente chega lá feliz com o reencontro com os nossos antepassados, com os nossos entes queridos, mas a gente chega também, né, sendo abraçado pelas mãos luminosas, mas com vergonha das nossas mãos sombrias, né, que a gente fica com vergonha do nosso passado, arrependidos, né, a felicidade do reencontro, mas o arrependimento da gente ter perdido tanto tempo aqui na carne, desperdiçando, né, usando o nosso livre-arbítrio de forma inadequada. E tem uma coisa interessante que a gente nota, a doutrina espírita ela iniciou com o interesse científico de Allan Kardec, né? Hippolyte Léon, naquela época, ele desenvolveu a codificação espírita toda em torno de um caráter científico da doutrina. Ele se deparou com as mesas girantes e com as batidas nas paredes, ele se deparou com um fenômeno natural. Ele falou, pô, tem algo na natureza aí que nós não estamos enxergando. E ele percebeu que era essa lei da natureza, que era a vida eterna, a continuidade da existência após o desencarne.
Isso está na natureza, isso não tem nada de sobrenatural, isso é extremamente natural. E quando ele percebeu que ele estava diante desse fenômeno, né, ele desencadeou aí no estudo dessa doutrina, dessa ciência, que ele chamou de ciência dos espíritos, porque foram os espíritos que narraram para Kardec, que colaboraram com Kardec, para que Kardec pudesse então trazer à humanidade essa verdade do mundo espiritual, esse conhecimento dessa questão que a gente ignorava da vida após a morte. E aí então, no decorrer da codificação da doutrina espírita, após Kardec receber as respostas dos espíritos, né, quando ele estava mandando perguntas para diversos médiuns em diversas partes do mundo, então ele recebia as respostas, ele utilizava daquele critério científico para selecionar as respostas, né? Quando chegavam as respostas, ele conferia se todas as respostas eram idênticas, se condiziam uma com a outra, eram congruentes entre si. Aí ele utilizava, tal qual a gente faz com os ratinhos testando uma vacina, né? Se a gente vai testar uma vacina com um ratinho, a gente testa em 50 ratos, se um morrer, ele descarta aquela vacina porque ela é capaz de matar. E assim foi Kardec também, no método científico, ele codificando a ciência dos espíritos. Só que ele percebeu que ao codificar essa ciência adentrava no campo filosófico. Porque toda a filosofia, e principalmente naquela época, né, há 150, 160 anos atrás, a filosofia estava se desenvolvendo muito. Era o século posterior ao século das luzes, né, o século do conhecimento. E aí então, como as filosofias estavam se desenvolvendo muito, se percebeu que o objeto das filosofias também estava sendo tratado pela ciência dos espíritos. Toda doutrina filosófica buscava responder naquela época 4 perguntas básicas. Quem sou eu? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? E os espíritos, com as suas respostas, também respondiam isso. Quem sou eu? Um espírito eterno. De onde que eu vim? Da pátria espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Passando por provas, cumprindo etapas da minha existência em busca da perfeição. E para onde que eu vou depende do que eu estou fazendo agora com as minhas ações e com as minhas atitudes. Depende do uso do meu livre-arbítrio. Então, ao responder essas 4 perguntas básicas, a doutrina espírita, que era a ciência dos espíritos até então, que era utilizada só como um aspecto científico, assim como a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton e ele descobriu a gravidade, quando as mesas se mexiam, Kardec descobriu essa comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, o objeto da ciência dos espíritos é exatamente a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. E aí, ao se deparar com a resposta a essas 4 perguntas, aquela ciência dos espíritos também chegou a ser considerada com o seu duplo aspecto, que é o aspecto filosófico, porque respondia as 4 perguntas básicas, né? E também no decorrer disso se descobriu que essa ciência, com um caráter filosófico, também entrava no objeto das religiões, que era a fé e a salvação. E por isso também, então, o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, então, aí, ela tem o seu viés científico, o seu viés filosófico e as suas consequências morais, porque Kardec também fez questão de responder que a doutrina espírita ela não era uma religião como a humanidade conhece, porque não disputa a fé de ninguém e não quer ser dona de verdade nenhuma. Né? A doutrina, pelo contrário, ele diz que quando a ciência comprovar algo contrário à doutrina espírita, é preferível ficar com a ciência, porque a ciência evolui, né? E a doutrina espírita estava sendo codificada naquele momento com aqueles elementos que estavam disponíveis. Então, aí, por isso, desse aspecto, ele fala que não é uma religião como a humanidade conhece, é uma religião filosoficamente falando, que é uma comunhão de pensamentos. E aí, nesse sentido, então, ao definir a doutrina espírita como uma ciência, uma filosofia, e preferiu não colocar como uma religião para poder não conflitar e não competir com religiões. Né? Ele preferiu dizer que era uma ciência e uma filosofia com consequências morais, porque entrava também no objeto das religiões e tratava das questões que o Cristo veio à Terra nos ensinar, né? Que é a fé e a salvação. Então, nesse aspecto, quando a gente fala do campo de luta, da nossa existência, o meu objetivo aqui hoje é trazer algumas reflexões sobre exatamente como nós estamos lidando com esse campo de luta. Como a gente está vivenciando essa existência, né? Ainda mais nesse momento aí de mudança da nossa rotina. As pessoas que não têm a consciência de que a vida é uma passagem, né? É um mero momento da nossa existência eterna, né? Um sopro
comparado à nossa existência eterna, quem não tem essa noção, quem não tem fé no futuro, quem não acredita que uma pandemiazinha, que uma crisezinha, ela faz parte das dificuldades, das vicissitudes de uma existência, né? Acaba se desesperando nesse momento. Mas nós espíritas, conscientes que somos de que a nossa existência é uma oportunidade do aperfeiçoamento, a gente enxerga nas dificuldades sempre oportunidades. Oportunidades para a gente refletir como a gente está se comportando no nosso dia a dia, oportunidades para se refletir, tipo assim, se a gente tivesse um professor e o nome desse professor fosse pandemia, qual seria a lição que esse professor está nos passando? Já fica aí a primeira reflexão que eu passo para vocês, né? Se eu tivesse um professor e o nome desse professor fosse coronavírus, nesse momento, qual a lição que esse professor está me ensinando? De eu ter que ficar em casa, de eu ter que ficar ao lado das pessoas que, às vezes, né, a gente fala que mais ama, são as pessoas que a gente mais ama, mas que a gente quase não vive muito ao lado, porque a gente trabalha bastante, estuda bastante, fica muito tempo fora de casa. E quando a gente então chega em casa, a gente acaba ficando mais tempo fora de casa do que dentro. Quando a gente chega dentro de casa, é pouco tempo de convivência. E agora nós estamos forçosamente sendo obrigados a ficar aí 15 dias direto, presos dentro das nossas casas, ao lado das pessoas com as quais o nosso Pai, o nosso Criador, nos destinou ficar. Então, assim, de forma forçada, nós estamos tendo condição agora de fato, comprovar esse laço que a gente tem com os nossos familiares. E aí, quando eu disse do tríplice aspecto da doutrina espírita, eu estava querendo era exatamente enfatizar o aspecto filosófico da doutrina espírita para a gente poder caminhar nisso aqui na nossa reflexão. Quando a gente entra no aspecto filosófico da doutrina espírita e a gente percebe que para onde eu vou, né? Aquelas 4 perguntas que eu disse antes. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? E a resposta à pergunta para onde eu vou depende do que você está fazendo agora na sua vida, depende de como você está usando o seu livre-arbítrio. Quando a gente se depara com essa dúvida, na verdade com essa certeza de que eu sou herdeiro das minhas próprias ações e que o livre-arbítrio nos é dado exatamente para que eu colha o bom uso ou o mau uso do meu livre-arbítrio, isso nos assusta num primeiro momento, né? As pessoas, quando elas chegam na doutrina espírita, inclusive, elas tomam conhecimento disso, e isso é meio chocante, porque para as doutrinas tradicionais, né, quando se trata da salvação, a maioria delas diz que basta você, mesmo que tenha feito besteira a vida inteira, antes do seu desencarne, no momento do seu falecimento, se você pedir perdão a Deus, você é salvo e você vai para o céu. Né? Eu não conheço muito bem os detalhes dessas doutrinas, devem ter divergências, né? Mas basicamente, se você chegar antes do seu falecimento, né? Porque eles só enxergam uma existência, a maioria dessas doutrinas só enxergam uma existência. A nossa alma, ou a alma que somos, ela surge quando a gente nasce e ela termina quando a gente morre. Ela vai ou para o céu ou para o inferno. E na doutrina espírita não, a gente aprende o contrário na doutrina, assim, algo bem diferente. É de que a pluralidade das existências é uma continuidade. Ou seja, Cássio hoje, a personalidade Cássio hoje, é a soma e o reflexo e o efeito de todas as outras personalidades que eu já tive. Então Cássio hoje é diferente dos outros 3 irmãos que eu tenho, porque eu sou filho de Guy de Zeni. E como filho de Guy de Zeni, eu tenho outros 3 irmãos que nasceram na mesma barriga, mamaram no mesmo peito, tiveram a mesma educação, nós estudamos na mesma escola, dormimos praticamente no mesmo quarto, comemos a mesma comida. E mesmo assim nós somos completamente diferentes uns dos outros. Desde o primeiro ano de idade, desde os 6 meses de vida, a gente já tinha reações diferentes aos mesmos estímulos. Exatamente porque a gente traz aquelas tendências e aquelas experiências que nós já tivemos nas existências anteriores. Então, a personalidade Cássio hoje, somada às outras todas personalidades, ela é a individualidade. Então, a minha individualidade é o espírito que sou. O espírito que sou hoje, a minha individualidade, ela se reflete nessa personalidade, como Cássio. Por isso que eu sou diferente de todos vocês. Porque nenhum de vocês, assim como nenhum de ninguém do mundo,
trilhou a mesma caminhada até hoje na existência. Então, o que todos nós temos de mais rico em nós todos é exatamente o caminho que trilhamos e as experiências que vivenciamos, que reflete na personalidade que nós somos hoje em dia. Por isso somos todos diferentes. E exatamente por isso é que não adianta a gente ficar olhando para o lado, ficar olhando para o outro. Eu só consigo extrair o máximo de mim na hora que eu consigo concentrar naquilo que é a única coisa que eu tenho controle, que são as minhas atitudes, as minhas reações e as minhas ações. Ou seja, a forma como eu uso o meu livre-arbítrio. É por isso que o nosso mestre sempre disse para a gente não julgar. Porque na mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Porque não tem como eu julgar ninguém na vida. Porque eu não calcei o sapatinho dessa pessoa e não trilhei todas as existências dessa pessoa e não trilhei a vida dessa pessoa para poder agora dizer o porquê que ela age ou reage de tal e qual forma. É por isso que cada um de nós tem a sua reação, tem o seu jeito de ser. Todos nós somos diferentes e essa é uma realidade imutável. Cássio tem uma personalidade única. Cássio é único no mundo, assim como todos vocês que estão aí são únicos nessa existência. E o que há de mais rico nisso tudo é exatamente as nossas diferenças, é exatamente os nossos traços da nossa personalidade. Então esse seria o primeiro ponto que a gente gostaria de falar aqui, para que vocês tivessem a noção de que o nosso Criador, ele nos fez diferentes e nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher, cada um de nós, a nossa caminhada, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com os nossos valores. Então, se eu escolho errado, eu vou colher errado. Se eu escolho certo, eu vou colher o certo. Então, se tem uma verdade, né, na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu até recomendaria a vocês aí, que se pudessem, pegassem aí na estante de vocês o Livro dos Espíritos. Eu vou dar um minutinho aqui para vocês pegarem o Livro dos Espíritos para a gente fazer a leitura aqui. Eu peço a vocês a licença, porque eu não tenho como colocar no PowerPoint, para a gente fazer a leitura da questão 132 do Livro dos Espíritos. Porque exatamente nessa questão Kardec quis saber, olha a sapiência, a sacada de Allan Kardec, ao perguntar para os espíritos. Espero que vocês estejam aí com a questão 132 na mão. Se não tiverem, anota aí, ou no seu celular, ou aonde puder, anota aí 132 para vocês darem uma lida depois e ter alguma sacada aí própria de vocês nessa questão 132. Mas Kardec quis saber dos espíritos diante daquela realidade que se descortinava lá em 1857, 1856, na vida de Allan Kardec, a descoberta da vida após a morte, essa comunicação com o mundo espiritual. Ele perguntou para o lado de lá: meus irmãos, me expliquem, por favor, olha a pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que eu venho para a carne? Por que nós estamos aqui na Terra? Kardec quis saber isso dos espíritos. E a resposta foi: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Botou um ponto aqui. Tem mais uma continuidade da resposta. Então, ou seja, o objetivo de você estar na carne aí, meu irmão da CEJAP, meu irmão da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, meu irmão do Facebook da CEJAP, o objetivo de nós estarmos encarnados agora é um só. É chegarmos à perfeição. Então o objetivo é conosco. O objetivo de Cássio não é melhorar vocês. O objetivo de Cássio é ele atingir a perfeição. Então esse é o objetivo principal nosso. Meu objetivo não é errar. Errar para aprender faz parte. A gente aprende errando. Mas o meu objetivo é errar para aprender a fazer perfeito. E depois ele continua. Para alguns, os espíritos continuam aqui na continuidade dessa resposta à questão 132. Para alguns, a encarnação é uma expiação. Expiação significa a gente corrigir alguns erros do passado. Quando a gente faz uma prova na escola e a gente não tira uma nota suficiente para passar de ano, a gente erra aquela questão. Quando a gente trata mal uma pessoa numa existência, quando a gente tira a vida de alguém, quando a gente maltrata uma pessoa, quando a gente desperdiça alguma oportunidade na nossa existência, faz algo de mal, a gente volta na encarnação futura com a oportunidade de expiar, de apagar aquele erro praticando uma ação boa.
Então, para alguns, eles dizem, é a expiação o objetivo da encarnação. E para outros, é uma missão. E a gente conhece várias pessoas que vêm com uma missão. E eu acredito até que muitos de nós vêm para expiar e para também cumprir alguma missão na vida de alguém. Porque eu, por exemplo, como pai de Júlia e de Lara, eu tenho a minha missão com elas. Eu tenho a minha missão de ser pai. Então eu sei que eu errei muito em existências anteriores e eu estou aqui para expiar alguns erros meus do passado. Mas também eu estou para cumprir uma missão. Então eu encaro dessa forma. A existência ela é para expiar e para cumprir a missão. E eles continuam. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E nós estamos passando agora uma vicissitude. Pode-se nem dizer, né? Que vicissitude é essa? Que desafio é esse de eu ficar em casa, confortável, com meu travesseirinho cheiroso, com minha caminha arrumada, ao lado das pessoas que eu mais amo. Né? Isso para mim é uma vicissitude, isso talvez seja, da gente não estar conseguindo trabalhar como a gente trabalhava, de ter que mudar a nossa rotina, mas esse é um desafio que nos leva à aprimoração. Certamente muitos de nós estão repensando agora muitas coisas da nossa existência e estão reconsiderando muitas coisas, às vezes até pensando assim, por que eu tenho tanta coisa dentro da minha casa? Muita gente arrumando os armários agora, né? Muita gente mexendo nas gavetas que estavam fechadas porque há muito tempo não tinha tempo de abrir essas gavetas. E agora a gente está mexendo nessas gavetas, está abrindo nossos armários, está vendo, nossa, mas que tanto de coisa que eu tenho dentro de casa. E a gente está refletindo, será que eu preciso de tanta coisa para ter uma existência leve, uma existência boa? E aí eles continuam. Então, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Porra, olha só que bacana. Então quer dizer que eu, Cássio, tenho que colaborar com Deus na criação. Então eu sou também um Deus co-criador. Os Espíritos nos explicam isso. A gente também está co-criando o tempo todo. E eu posso dizer, ser pai, ser mãe, é ser Deus. A gente deu vida, a gente deu corpo para um filho de Deus vir, algum irmão nosso vir, como filhos nessa existência. Isso também é co-criar. E eles continuam. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, uma forma da gente se adiantar é concorrer para a obra geral. Aí a gente faz uma conexão. Então é por isso que Jesus falava que fora da caridade não há salvação. Que a forma de eu me salvar, e a salvação é a salvação de mim mesmo, a salvação das minhas imperfeições, a salvação do meu egoísmo. A salvação, então, dessa existência significa eu colaborar com a obra do meu Criador. E de que forma que eu colaboro com a obra do meu Criador? Se a obra do meu Criador é a natureza, é colaborando com a natureza. E o que está presente na natureza? Todos os elementos do nosso meio ambiente. Os vegetais, minerais, os animais e os nossos irmãos também encarnados, né? Colaborando com essas pessoas. É por isso que fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. Então o objetivo da nossa existência é colocar o amor em ação. Só que a gente confunde muito isso, porque a gente precisa ler isso na doutrina espírita para a gente relembrar dessas coisas. Porque quando a gente reencarna, aquele véuzinho do esquecimento acaba deixando a gente sem relembrar a carimbada que nós tivemos no passaporte lá do outro lado, quando a gente foi autorizado a reencarnar. Que é o seguinte, você vai cumprir sua missão, Cássio. Você vai voltar filho de Guido Zeni, você vai voltar irmão de Cristiano Cinti Jonas, você vai voltar e vai casar com a Cid Cleia, você vai ser pai da Júlia e da Lara. Essa é a sua missão, mas a gente esquece disso. E como a gente esquece disso, a gente acaba aceitando os valores que a nossa sociedade nos passa. E nesse momento da nossa existência, os valores da nossa sociedade são valores materialistas, são valores individualistas, são valores egoístas. Bem-sucedido, nesse momento, é aquele que consegue ter dinheiro para consumir o que quiser. É aquele que consegue comprar
o que quiser. Essa pessoa é bem-sucedida. Então, os valores que a nossa sociedade nos passa são valores contrários aos valores da nossa existência, aos valores, aos motivos, à causa, ao objetivo da nossa existência, que não é angariar bens materiais, e sim colaborar com a obra do nosso Criador. Resumindo, a gente tem aqui, ao final da nossa vida, olhar para trás e falar assim: me orgulhei da minha existência. O meu livre-arbítrio foi bem utilizado. Utilizei do meu livre-arbítrio de forma honesta, de forma justa. O meu Criador vai ter orgulho de mim. Quando eu chegar perante a análise da minha existência, eu vou estar com a consciência tranquila, porque eu utilizei do meu livre-arbítrio para colaborar com a obra do meu Criador. Não maltratei a natureza, não maltratei nenhum ser humano. Sobre isso tem uma questão muito legal que eu também gosto de passar, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, porque todos nós tentamos ser felizes, né? Todos nós estamos aqui nessa existência, embora sabemos que o sofrimento e a vicissitude ela faz parte da nossa existência. Todos nós que estamos aqui estamos em busca de uma felicidade. E o nosso melhoramento é muito melhor quando a gente é feliz. Esse aperfeiçoamento, essa busca da perfeição é muito mais gostosa quando a gente é feliz. Sobre isso aqui, vale a pena só a gente retornar aqui na questão 133. Eu estava esquecendo dela aqui, peço desculpa a vocês, mas para a gente também relê-la. Porque na continuidade dessa questão 132, qual o objetivo da encarnação? Na questão 133, Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Então, ou seja, ele já foi mais além. Beleza, se o meu objetivo aqui é colaborar com o meu pai, é ser perfeito, se eu nascer e conseguir trilhar um caminho sempre no bem, vai precisar de eu voltar para a Terra? E os espíritos responderam: todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se na luta e nas tribulações da vida corporal. A nossa instrutora são as dificuldades, são as lutas. É isso que nós estamos passando. O campo de luta é a nossa escola, é a nossa instrutora, é a nossa professora. E as tribulações, as dificuldades da vida, né? As necessidades, o sofrimento, né? O poder, a autoridade, o dinheiro. Essas são as tribulações da vida. Porque ter dinheiro não é fácil, né, gente? Eu não sei porque eu nunca fui rico. Mas eu compreendo. E às vezes que eu ganhei algum dinheiro, eu sei do desafio que é você lidar com o dinheiro. E talvez vocês também saibam disso, né? E aí, ele continua: as tribulações da vida corporal e as lutas são as nossas instrutoras. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então a felicidade ela só é adquirida através do trabalho, através das dificuldades, de vencer as dificuldades. E aí Kardec quis mais saber mais ainda. Na continuidade dessa questão 133, Kardec perguntou: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Ou seja, poxa, se mesmo eu caminhando no caminho do bem, eu vou passar dificuldade, para que eu vou ficar caminhando no caminho do bem? Se bem ou mal, eu vou passar no caminho da dificuldade? Kardec perguntou, né? Espertinho Kardec quis saber. E aí os espíritos responderam assim: aqueles que passam pelas dificuldades alcançam mais depressa o objetivo. Então, olha aí, a gente está tratando de uma questão de tempo, de número de existências. Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, os espíritos continuam: as dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do espírito. A gente reclama das dificuldades que a gente passa, né? Mas os espíritos estão dizendo: as dificuldades da nossa existência são resultantes das nossas imperfeições. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. E eles continuam: olha a puxada de orelha. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento,
nem ambicioso não terá os tormentos que nascem desses defeitos. E a gente já sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo também tem lá, né? Os desafios da vida anterior, as aflições da vida anterior e as aflições da vida, da atual existência, né? As causas das aflições, elas podem ser de existências anteriores e da atual existência. Contudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata desse tema, os Espíritos nos esclarecem que a maioria das dificuldades, a maioria das aflições que a gente passa nessa existência são frutos de imperfeições nossas dessa existência, de ações, são consequências de atos, de uso do nosso livre-arbítrio nessa própria existência. A gente está sempre colhendo os frutos daquilo que nós plantamos, né? A vida é semear e colher. Então, se você está semeando ações boas, você vai colher as consequências das ações boas. Se eu estou plantando semente do mal, eu vou colher a semente do mal. É uma lei da natureza, né? A lei do plantio e da colheita é uma lei da natureza. É isso? E aí eu queria levar vocês agora a uma reflexão lá da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma questão também que trata dessa nossa perfeição, né? E Kardec quis saber, na questão 919 do Livro dos Espíritos, o seguinte. Essa aqui é no tópico de conhecimento de si mesmo. Já que a gente já sabe que a existência, que o campo de luta somos nós mesmos, que eu não vim aqui para melhorar ninguém a não ser a mim mesmo, e é lógico que para melhorar a mim mesmo, eu tenho que colaborar com a obra do meu Criador, ou seja, ajudando as pessoas, eu ajudo a mim mesmo. Se existe algum egoísmo permitido, né, esse egoísmo é exatamente ajudar ao outro, porque ajudando ao outro eu estou pensando em mim mesmo. Se eu quero me melhorar, eu preciso ajudar ao outro, então eu vou ajudar ao outro pensando em mim mesmo, né? Mas aí Kardec quis saber, na questão 919, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Porque nós somos o tempo todo tentados a ser arrastados a fazer atos egoístas, né? Atos de orgulho, de vaidade. Nós somos o tempo todo levados a isso. E a Kardec quis saber qual o meio prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida. E aí então os espíritos responderam a Kardec. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então é por isso do autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento, de saber olhar para dentro de você mesmo e saber aquilo que você precisa melhorar. Relembrando, nós estamos aqui com a turma da Sociedade Praiana, nós estamos aqui com a turma da CEJAP, nós estamos aqui com o Facebook da CEJAP também ao vivo, agradecendo aí a presença de todos vocês. Nós ainda temos aqui mais 15 minutinhos, se a palestra está legal, se vocês estão curtindo, por favor, me bota um joinha aí para eu saber disso, aperta o coraçãozinho que tem do lado aí, segura para subir um monte de coração aí, para o Instagram poder saber que a CEJAP e que a Praiana faz um trabalho legal no Instagram, me ajuda aí. Aperta o coraçãozinho do lado aí e segura, aperta e segura para você ver subindo um monte de coraçãozinho aí. E obrigado pelo joinha, você que me manda um joinha aí, muito obrigado. Assim eu não me sinto tão sozinho aqui. É diferente você falar para 3 câmeras ao mesmo tempo, distante, né, de quem está ao nosso lado, é diferente. Eu agradeço a todos vocês aí pelo carinho, tanta gente jogando joinha na tela aí, muito obrigado, muito obrigado. E a gente continua. Aí Kardec, né, na resposta, então eles disseram, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o meio prático e mais eficaz da gente evoluir, da gente se melhorar. E eu queria te pedir mais um favor, além do coraçãozinho e do joinha. Se faz sentido para você, se tá legal o tema da palestra, aperta esse aviãozinho do lado aí e convida mais gente, porque nós temos mais 15 minutos de fala aqui. E o que eu vou entrar agora é a melhor parte da exposição. Eu queria que você aí pudesse convidar as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, que poderiam estar conosco aqui agora, também fazendo essa reflexão sobre a existência. Ajuda a convidar as pessoas aí, para elas virem também para essa live. Vamos aumentar o número de gente aqui nessa live, para fazer essa transformação cada vez maior na vida das pessoas. Eu te peço essa ajuda aí. Me ajuda a convidar. Aperta o coraçãozinho aí. E aperta o aviãozinho e convida as pessoas. Você não vai sair da live, não. Então vamos lá. E na continuidade, então Kardec falou assim, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. A máxima é, conhece-te a ti mesmo, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima.
Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Kardec quis saber, pô, legal, bacana, bonitão. Você falar que o autoconhecimento é a forma de se melhorar, é o meio prático e mais eficaz de se melhorar. Mas como que eu vou fazer para me conhecer? Olha a pergunta dele, espertinho Kardec, né? E aí, então, os espíritos responderam. Na verdade, aqui não foi nem os espíritos que responderam. Essa resposta, ela veio de Santo Agostinho. Santo Agostinho se apropriou dessa resposta e falou, deixa essa daqui comigo. E aí Santo Agostinho foi responder. Como se autoconhecer? E ele respondeu assim, ó. Fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, no final de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera naquele dia e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada, daquele dia, e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. E Santo Agostinho continua. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isso. Se aprouvesse a Deus me chamar nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Olha que profundo isso. No final eu vou fazer minhas considerações, tá? Nós vamos continuar aqui com Santo Agostinho. Examinai o que podeis ter feito contra Deus no seu dia de hoje. Olha que loucura isso, cara. A gente fechar no final do dia, fazer uma análise da jornada e examinar. O que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Tem mais um textinho aqui, eu peço licença a vocês porque isso aqui é fundamental. E depois recomendo a leitura em casa, questão 919 do Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião de vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. E aí ele continua aqui, tem ainda uma passagem grande. Eu queria aproveitar essa primeira parte da resposta, dessa complementação à questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, nós já vimos que a existência ela é uma luta de mim contra mim mesmo. A existência, eu encarno com o objetivo de colaborar com Deus na sua criação. Eu não encarno com o objetivo de ficar milionário, de ser bonitão, de ser o melhor de tudo. Eu não encarno com esse objetivo. Eu encarno com o objetivo de colaborar com o meu Pai. Então a minha vida tem que ser dedicada à colaboração ao meu Pai. E eu já pergunto para vocês e para mim também, que estou aqui perto ouvindo, de que forma a gente está colaborando com a obra do nosso Criador?
né? De que forma a gente está fazendo isso. Então a gente já viu isso e a gente avançou agora, através da questão 919, que Kardec pergunta: qual é a forma mais eficaz da gente se melhorar? E os espíritos respondem que é o autoconhecimento. E aí Kardec fala: bacana, autoconhecimento é uma palavra bonita, mas como eu vou me autoconhecer? E aí Santo Agostinho entra, dilata e fala: faça como eu fazia quando estava aí na Terra. Toda noite antes de dormir, repassa o seu dia na sua cabeça. Veja se em alguma ação que você cometeu no seu dia, você feriu a Deus, ou seja, feriu a lei de amor, feri a natureza, maltratei algum animal, algum vegetal, destruí alguma coisa, maltratei algum amigo. E ele fala: se você feriu a Deus, se você feriu a outrem, ao seu irmão, ou se você feriu a você mesmo. Se você identificar algum constrangimento nesse dia, nessa jornada, é exatamente nesse ponto que você tem que se melhorar. Então, essa autoanálise do nosso dia é a forma de se autoconhecer. É olhar para mim mesmo. Porque se o campo de batalha sou eu mesmo, nada me importa eu ficar falando do outro. Porque tem muita gente que perde tempo da sua existência para falar mal da outra pessoa, para julgar as outras pessoas, para analisar a vida do outro. E olhar para a vida do outro tira o foco do que é mais importante da minha vida, que sou eu. Volto a repetir, por isso que Jesus falou: não julgais, para que não sejais julgado. Porque na hora que você está julgando o outro, você está perdendo o tempo de tomar conta da sua vida. E a gente compreender que o outro deve ter os seus motivos, porque na verdade, gente, está todo mundo tentando ser feliz. Eu aqui estou tentando ser feliz, e todos vocês aí estão tentando ser felizes nesse momento. Até as coisas ruins que a gente faz na nossa vida, naquele momento, com a nossa ignorância, a gente faz acreditando que aquilo vai nos levar a alguma felicidade. O ladrão, quando rouba, ele está atrás da felicidade, do bem que ele está indo atrás. Ele acredita na ignorância dele que roubando ele vai ficar feliz com aquilo. Então está todo mundo atrás da felicidade. Mas quem sou eu para julgar? Se eu, na verdade, tenho que me importar com o meu sentimento e com o meu pensamento. E aí eu trago agora ao final, porque nós já estamos caminhando aqui para o encerramento. Essa live cai com 1 hora. Então eu tenho mais 4 minutos aqui só para a gente encerrar. Então, só para encerrar, eu venho trazer para vocês um ensinamento que o Alírio Cerqueira Filho traz no seu livro Energia Mental e Autocura. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colaboração, gente, depois manda um direct aí para a Sociedade Praiana, manda um direct para a Cejap, ou então me adiciona aí também no seu Instagram. Eu vou ter todo o prazer de virar seu amigo aí no Instagram, é @cassiodrumont.advogado. Me adiciona aí para a gente poder continuar esse diálogo, eu vou ter o maior prazer de estar com vocês. E Alírio Cerqueira traz nesse livro Energia Mental e Autocura, ele diz o seguinte, que nós todos somos, a nossa personalidade é a soma do que a gente pensa e do que a gente sente. Nós somos a soma dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Você quer se melhorar, então? Melhora o seu sentimento. De propósito, melhora o seu pensamento. Elimina da sua mente pensamentos negativos. Foca a sua mente em coisas boas. Foca o seu sentimento em coisas boas. Que aí você vai estar se sintonizando pela sua antena com pessoas positivas, com espíritos positivos, com espíritos com pensamentos similares aos seus e com sentimentos similares aos seus. Eu gostaria de ficar aqui com vocês mais 3 horas, mais 3 dias falando sobre isso, porque de fato isso me emociona, assim, eu caio de cabeça, eu adoro esses temas. Eu sou um amante do desenvolvimento humano, quem me conhece sabe disso, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu rogo ao Pai que esteja com vocês aí no final desse dia. Vou pedir a vocês agora que a gente faça uma precezinha breve aqui de encerramento e depois eu vou para os avisos finais. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Leve essas reflexões aí, gente, para dentro de casa. Vamos aproveitar a pandemia para a gente estar do lado das pessoas que a gente ama, do lado das pessoas que a gente adora. Tamo junto? Ó, muita honra por ter estado com vocês aqui agora. Deus abençoe cada um de nós. Então vamos fechar os nossos olhos agora e vamos chamar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso templo agora. Peço a vocês que fechem os olhos aí agora e entrem em sintonia. Nesse momento, Senhor Jesus, nós te agradecemos e sentimos a sua presença, Senhor Jesus, em nosso meio.
Nós sentimos a sua presença em nossos lares, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, essa oportunidade de utilizar dessa ferramenta digital para estar dentro dos lares de todas essas pessoas, de todos esses irmãos e essas irmãs que estão buscando, meu Pai, vencer os desafios das suas vidas. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor envie para o lar de cada pessoa que está conosco aqui agora, meu Pai, toda a sua vibração de amor, todo o seu sentimento de paz, meu Pai. Para que a gente possa sair desse momento aqui agora com muita energia, para a gente de fato transformar nós mesmos, Senhor. Para que a gente seja instrumento de mudança da nossa vida e que a gente colabore na criação da obra do nosso Pai. Que a gente tenha uma existência de orgulho ao nosso Pai. Que a gente viva uma vida para gerar orgulho ao nosso Pai. Eu te agradeço então, meus irmãos, e assim nós louvamos ao Pai, abrindo os nossos olhos agora e olhando pela última vez a vocês para dizer que no domingo tem mais. Não vai ser o Cássio, mas continuem ligados aí, tanto no Insta, _Sejap, quanto no @Sociedade Praiana, para que vocês recebam sempre esse momento de muita reflexão e de muito entendimento segundo a doutrina espírita. Eu agradeço a vocês de coração, a todos que ficaram comigo aqui até agora. Fiquem em paz. Um beijo no coração e essa live vai ficar salva aí, se vocês quiserem depois ver nos stories, tá joia? Um beijo no coração a cada um de vocês, o carinho da presença de todos vocês aqui. Fiquem em paz. Muita luz.